Olá, bem-vindo mais uma vez para outra entrevista aqui no nosso ambiente corporativo, aqui na nossa Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás, a FEComércio GO. Nós vamos entrevistar hoje o presidente do Sindiposto, que é o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Estado de Goiás, Márcio Andrade, que teve e sempre tem uma atuação destacada, não apenas no seu meio, como também na Federação do Comércio. Márcio, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu já queria começar te perguntando se o mercado de revenda de combustíveis já retornou à normalidade depois da pandemia. Olá a todos. Muito obrigado, Yuri, por mais uma oportunidade de estar aqui, a gente conversando um pouquinho, Sempre sobre o bem-vindo. mercado de combustíveis. É uma honra para nós estar aqui mais uma vez. Bom, a questão do mercado de combustíveis, o mercado de combustíveis ele sofreu durante a pandemia. Apesar de não ter parado, sofreu. Exato. As pessoas não saíam, ficavam em casa, vendeu menos. Exatamente. Então, o posto, apesar de estar aberto, funcionando plenamente, se as pessoas não estão se locomovendo, o posto sofre o impacto, Mas sofreu menos do que os demais segmentos, da economia, como turismo, como alimentação, mas teve o seu impacto negativo, foi afetado, e a volta, talvez o impacto tenha sido um pouco mais longo, porque os costumes mudaram, as pessoas acharam alternativas, de não ter que se transitar pela cidade, de ter que se movimentar. Mas isso consolidou, quer dizer, o que você está falando é que as pessoas, hoje elas se locomovem menos, não é o que parece na rua, né, Márcio? Agora, isso mais principalmente no começo, depois da pandemia, do pós-pandemia, em primeiro momento, as pessoas mudaram o costume, ficaram usando muito a internet para se reunir, as pessoas não precisavam se locomover, e isso já se consolidou hoje, o movimento já voltou, a gente teve aí já... Voltou normal? Você acha que... Voltou à normalidade. Eu acredito que o movimento já está consolidado novamente. O mercado de revenda não sente, por exemplo, que muita gente deixou o carro em casa, ou conseguiu se estabelecer em casa, conseguiu trabalhar só de casa, não sente? Ainda tem, mas diminuiu bastante em relação ao que foi logo no início, depois desse período inicial pós-pandemia. Então, hoje, as pessoas quem já se acostumou a trabalhar em casa, ou tem a possibilidade de trabalhar remoto, andar menos, se locomover menos, já se consolidou, e o mercado também tem um certo crescimento natural. Nós estamos aí com a economia, apesar de todas as dificuldades, com o crescimento do PIB. Então, esse é um crescimento econômico do país que influencia, um dos primeiros fatores que influencia no combustível. Quando você tem um crescimento do PIB, da economia, o combustível também tem um crescimento na venda. Então, já se misturou aí a redução que houve dessa nova fase, dessa nova forma de viver, também já se consolidou com esse novo crescimento do PIB, que impactou já os postos. Então, já se consolidou, os postos já têm percebido já uma reação e uma normalidade no mercado de combustíveis. Você diria que voltou aos índices de 2019? Sim, o mercado de combustíveis já está até maior do que 2019. Não muito, não é um crescimento tão vultuoso, mas já está um crescimento, já é maior o consumo do que o que a gente tinha antes da pandemia. Da bomba para dentro, mudou alguma coisa? Não, muito pouco. Nós temos aí uma realidade que permanece a mesma. O mercado de combustíveis no Brasil, ele evoluiu muito pouco. Ele evoluiu na forma de pagamento, mas o consumo do combustível ele permanece da mesma forma, tem pouca evolução. É um mercado onde a inovação ela se dá até o momento, somente na parte do meio de pagamento, mas a questão do método de consumir, do consumidor ir lá no posto, ele ser atendido, Quer dizer, existe uma legislação no Brasil que impede o autosserviço, que seria uma evolução para nós. Igual nos Estados Unidos, na Europa. Que já é, na realidade, nos Estados Unidos e na Europa há mais de 50 anos. Que é o você mesmo chegar e você mesmo abastece seu veículo. Exato, o autoatendimento. Você mesmo chega lá, faz o pagamento na própria bomba e efetua o abastecimento, que já é coisa ultrapassada já até na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, nem essa novidade pôde ser implantada em função de uma legislação que proíbe essa implantação. Já tivemos aí momentos onde os postos já estiveram preparados para isso e houve uma legislação que foi colocada na época do presidente Fernando Henrique para que se mantenham empregos.
mas uma visão de um país que limita a inovação, né, em função dessa colocação de manutenção das posições de emprego. O presidente Márcio ficou famoso aí durante a pandemia, ou mesmo antes, porque ele sempre falou de uma coisa, sempre falou com muita tranquilidade, que é a questão da formação de preço do etanol. A primeira palavra que veio na minha cabeça é álcool, né? É do etanol antigo, né? Do etanol, na questão da gasolina. E agora parece que a gente encontrou assim, mais ou menos um platô, né? de preço. Como que está essa questão do preço da gasolina? E outra coisa, com esse novo governo, mudou alguma coisa? Sim, os preços sempre é uma polêmica, né? O preço do combustível, inclusive, Você está treinado. mas é muito bom falar sobre isso, porque a gente tem que mostrar a verdade, a realidade, e tirar alguns mitos, né, que existem na cabeça do consumidor, na cabeça das pessoas, de que o Sindiposto ele é feito para formar ou para definir o preço a ser cobrado do consumidor. Tem muita gente que ainda acha isso, que pensa isso, né? O sindicato é um sindicato como outro qualquer. Então, se você tem um sindicato, o Sindiaçougue, por exemplo, ninguém pergunta para ele quanto que ele está determinando o preço da carne, né? Ou qualquer outro sindicato, qualquer outro segmento. Cindy Pit Dog, né? Cindy Pit Dog, você definisse o preço do sanduíche. Fazendo cartel de X-Tudo, né? O X-Tudo, né? O mesmo valor. Então, assim, e no posto existe essa interligação. Isso é histórico, porque os preços já foram tabelados. Alinhados. Né? E já eram tabelados pelo governo, e a entidade tinha o papel de informar a revenda qual era o preço permitido para se praticar, para que o posto não tivesse sido nenhum tipo de sanção do governo por estar praticando um preço diferente daquele que era permitido. E isso ficou na cabeça das pessoas como se fosse nós que informássemos o preço para o consumidor, para o proprietário do posto praticar, né? O que não é verdade. O sindicato é proibido de fazer isso por lei, seria um crime. Nós temos outras atribuições, que é representar, né, os interesses de uma categoria empresarial, que são os donos de posse, e essas empresas, junto aos governos, para realizar a convenção coletiva, como qualquer outra entidade representativa de classe, qualquer outro sindicato, né? Então, nossa atribuição basta nisso. A gente tem um papel de dar uma satisfação para a sociedade sobre o que está acontecendo no mercado, no dia a dia, né? E, por isso, a gente vai para a imprensa, a gente está aí comunicando, porque é um produto sensível, né, ao bolso do consumidor. É um produto que mexe com a vida de todas as pessoas. Eu sempre falo isso, independente da pessoa ter um veículo ou não, ela é influenciada e impactada pelos preços dos combustíveis, né? Para você se locomover, não sei que você ande a pé, de bicicleta, vai ter que pegar o transporte público, mesmo que você não tenha carro, né? E, além disso, né, o produto que você consome, ele é transportado, exato, né, na sua quase totalidade no Brasil ainda, por meio rodoviário, que tem o combustível como a força, a energia de geração para que ele possa se movimentar. E isso, né, vai ser impactado naquele consumidor, no supermercado, em qualquer outro produto que ele vai consumir, né? Mas a gente teve, durante os últimos 2 anos, principalmente, uma oscilação muito grande nos preços, por diversos motivos, né? Principalmente o barril do petróleo. No governo passado, o preço era alinhado com o mercado internacional e a oscilação é muito grande de preços. E pegamos, no ano passado, um aumento do barril do petróleo bastante considerável, que fez uma escalada de preços. Com isso, tivemos aí algumas decisões do governo passado ainda de redução dos impostos que pesavam sobre os combustíveis, que fez os preços caírem, né? E todos esses impactos foram percebidos pelo consumidor no posto. E agora, nesse governo, com a nova política da Petrobras, de não passar as oscilações de preços num espaço de tempo menor e espaçar isso mais, tem dado uma estabilidade maior nos preços praticados pelos postos, né, com algumas exceções de mercado, né, e uma tranquilidade maior para o mercado e para o consumidor, né, apesar de o governo ter voltado a cobrança de boa parte dos impostos federais que tinham sido zerados no governo passado, mas, por felicidade, esse governo também pegou uma descendente no preço do barril do petróleo. Então, os aumentos dos impostos foram compensados pela queda do barril do petróleo e, com isso, o preço ficou em patamares bem inferiores, né, ao que eram praticados no ano passado, o que é muito bom para a economia, para a inflação, para o país e para o consumidor, né, em última análise.
Então, nós estamos tendo um período aí de tranquilidade nos preços, né? E é bom aproveitar a oportunidade sobre preço, para a gente poder esgotar esse assunto, que o preço no posto, também é bom que fique claro, ele não depende só do preço de custo. Então, não existe movimentação no preço da bomba para o consumidor só quando há alterações na Petrobras. Existem outros fatores, que nós mesmos falamos, dos impostos, existem fatores de mercado, de concorrência, promoções que os postos fazem, quer dizer, ele baixa sem nenhuma motivação do custo e ele sobe também sem nenhuma motivação do custo. Isso é opção do empresário. De ganhar mais ou de ganhar menos, de acordo com a estratégia de cada empresa. De cada empresa. Cada empresário define quando quer fazer uma promoção. E isso mexe com o mercado todo, porque é uma commodity, né? Então, quando um empresário define fazer uma promoção, outros também o seguem, também para não perder clientes para esse que definiu fazer uma promoção. E vice-versa. Quando ele resolve encerrar a promoção, outros acompanham para buscar ter o ganho, né, voltar ao normal. E essa oscilação de preços ela acontece. Eu vou falar que preços no posto de gasolina acontecem diariamente. Tem posto baixando e posto subindo todos os dias. É bom, né? Tem que colocar um preço, aquele painel digital, né? Para não ter que ficar lá desenhando, apagando os valores. Presidente Márcio, agora, essa política de estabilidade, com a sua experiência, você acha que ela se sustenta a médio prazo? Não é, por exemplo, não vai quebrar a Petrobras, ou não vai influenciar negativamente na empresa? Não vai ter uma hora que vai ter que falar assim, não, chega, não estão aguentando mais? Nós temos um trauma aí da Petrobras, né, do período Dilma, onde isso aconteceu, né? A Petrobras só não quebrou porque é uma estatal, porque tem um governo por trás, né, e que somos nós, né, os cidadãos que vão cobrir, né, a necessidade aí desse déficit que a Petrobras teve naquele período. E isso aconteceu de fato. Nesse momento que eu vejo, houve uma apreensão no momento que anunciou, né, que seria mudada a política, que voltaria a isso, a gente achou que iria voltar para o cenário anterior. Mas o que tem sido colocado na Petrobras hoje é manter uma estabilidade por um tempo maior, mas ela tem acompanhado os movimentos do mercado internacional, né? Não imediato e não todos os dias, toda semana, mas ela tem mantido ali um preço médio. Então, ela busca uma média, fixa esse preço, trabalha com um tempo maior. Então, ela preserva essas oscilações. Nós estamos tendo agora, nesse momento, um embate aí entre a Petrobras, o presidente da Petrobras, e o ministro das Minas e Energia, junto com o governo. Teve uma reunião essa semana, ontem ou anteontem, né? Justamente isso, o ministro querendo que baixe e a Petrobras achando que não é o momento de baixar o preço, né? Porque ela está fazendo exatamente essa conta. Como ela se preservou o preço um tempo lá atrás, abaixo do mercado internacional, nesse momento ela está um pouco acima do mercado internacional, mas ela está fazendo uma média. Nessa forma, eu acredito que a Petrobras está em boas mãos, está numa política correta, né? Ela preserva aí essa oscilação de preços que incomoda tanto, né, ao consumidor, ao empresário do segmento, ao governo e a todos, mas traz uma tranquilidade. E essa oscilação ela acontece em menor escala, mas a margem da Petrobras está sendo preservada. Então, eu acredito que dessa maneira, a permanecer dessa forma, né, que a pressão do governo não venha a influenciar de tal forma a prejudicar as contas, quem está decidindo o preço hoje é a Petrobras, né, o seu conselho de administradores, que são competentes. O presidente da Petrobras hoje, Jean Paul Prates, né, é uma pessoa muito competente do segmento, conhecedor, né, do mercado, e ele tem feito uma política que eu acredito que é adequada. Agora, presidente Márcio, quando se falava em guerra, qualquer ameaça de guerra, o preço ia lá para cima, né? Se a guerra fosse do Oriente Médio, né, o maior produtor de petróleo do mundo, aí o preço explodia. A gente tem na beira lá do Oriente Médio, Israel brigando com o vizinho, com o Líbano atacando, o movimento tudo. E aí o medo sempre de uma guerra envolver outros países, que é o primeiro medo de qualquer guerra, quem são os players dessa guerra, né, tudo. E a gente não vê falar mais que o preço do combustível vai subir. Eu estou enganado? Na verdade, já foi maior essa tensão, né? Nós tivemos agora uma tensão com a guerra lá em Israel, de que o barril do petróleo quase chegou a $100 novamente. Então, não foi tão perceptível, até porque a política da Petrobras não está repassando imediatamente as oscilações. Então, isso até nos preservou de aumentos aí. Mas,
com o passar dos dias com a guerra, percebeu-se que os países árabes não entrariam na guerra, né? Isso foi sendo colocado. As reservas também de petróleo dos Estados Unidos voltando a crescer, né, as reservas, e isso fez com que o barril baixasse até mais do que estava antes de iniciar a guerra, né? Então, hoje nós estamos com o preço do barril do petróleo menor do que a pré-guerra, vamos chamar assim, antes da guerra. E então, realmente é um cenário um pouco diferente, está mais calmo, mais transparente, parece, né? Então, mas é um mercado nervoso e que esses fatores geopolíticos, né, e econômicos fazem com que o preço do barril continue sofrendo alterações bruscas, né? Talvez a gente não tenha percebido muito por causa justamente dessa política da Petrobras, né? Mas o mercado ficou nervoso no momento, na primeira semana da guerra, e o barril do petróleo quase atingiu os $100, que é um número cabalístico aí, vamos falar, né? Sempre quando chega nos $100 é um terror. O presidente, vou falar um pouco sobre o mercado goiano. O senhor diria que o número de postos de combustível é muito, um número satisfatório, tem pouco posto, tudo? Porque assim, a gente viaja no exterior, você anda 50 quilômetros, você vê um posto de gasolina na estrada, né? Então, inclusive, nos Estados Unidos tem até o aviso, né? Próximo posto, 40 milhas, né? 70 quilômetros de distância de um para o outro. No Brasil não acontece isso, né? Mas vamos falar de Goiás. O número de postos é bom? Tem muito? Tem pouco? É isso mesmo? No Goiás, ele tem um número de postos que a gente pode dizer que é relativamente até alto, proporcional à frota, né? Mas é um mercado livre, onde a livre iniciativa, né, impera, e com isso cada um pode abrir, aguardando as legislações que são municipais hoje, né? Então, nós temos alguns municípios onde tem um número de postos muito grande. O que isso causa no mercado, né? Nós temos aí uma questão de uma oferta muito grande e postos que vendem muito pouco, né? Nós temos um exemplo aqui nosso, que é a Aparecida de Goiânia, que lá nós temos uma lei que é muito pouco restritiva, né, no município, quer dizer, quase que totalidade das áreas em Aparecida de Goiânia tem permissão para a instalação de postos de combustíveis, e com isso abriu-se muitos postos lá. Então, nós temos um volume médio baixo. Isso é ruim para o empresário, né? O empresário que investe nesse segmento é um investimento alto para se ter um posto de gasolina, onde muitas vezes o empresário não é um mega empresário, a maioria são pequenos empresários, muitas vezes eles reuniu ali um dinheiro de uma rescisão, a economia da vida dele, ou vendeu alguma coisa para montar o sonho dele de ter o negócio próprio, monta um posto de gasolina e não tem o retorno desejado. Então, esse é o mal que acontece em se ter uma legislação que é muito permissiva, ou também do empresário que não busca conhecer ou pesquisar, né, para poder tomar a sua decisão. Eu acho que seria mais essa segunda opção, que a pessoa que tem uma vontade de estabelecer e montar um posto de gasolina, ela tem que procurar, né, até o próprio sindicato, né, que ele pode orientar melhor. Não que ele não vá abrir, mas falar, não abre nessa região, porque aqui você não vai ter sucesso no seu negócio, né? Às vezes eu recomendo uma outra região, uma outra área que você possa ter mais sucesso, né? Então, é buscar conhecimento para se instalar, pesquisar, né, fazer uma pesquisa de mercado, buscar quem conhece o segmento, se não for o sindicato, buscar informações. Hoje é muito fácil ter informações. O próprio SEBRAE, né, é uma fonte de informações, eles fizeram um trabalho para o Sindiposto, eles têm conhecimento hoje sobre a vida de um posto de gasolina. Então, é importante que as pessoas se informem. Mas nós temos hoje uma média, só para você ter uma noção, uma média por posto aqui em Goiânia, hoje, em torno de 164 mil litros mensais. Isso significa o quê? Que é uma média relativamente baixa, né? Se eu for comparar a Brasília, né, Brasília você tem uma média de quase 280 mil litros. As coisas lá são mais longe. Quase o dobro, né? Quase o dobro de postos, porque Brasília tem uma restrição muito grande, né, devido ao seu projeto, né, todo é tombado, então existe uma... Só vende de terça a quinta, Márcio, aqui vende todo dia. Tem isso também, mas lá a média é maior ainda, né? Então, para você ver, assim, trabalhando menos dios, vende mais do que tirando a brincadeira, mas assim, a venda média em Brasília é muito maior. Então, você vê, muitas vezes, o resultado financeiro de um posto em Brasília é muito melhor do que em Goiânia, né?
exatamente por isso. Mas isso é mercado, quem define vai ser o mercado, né? Então, se você tem muitos postos vai ter posto fechando, às vezes no mercado não se viabiliza aquela quantidade de postos, né? Ou então o mercado vai ter que estabilizar, vai ficar ruim um tempo, até que esse volume da cidade cresça, né, o número da frota de veículos cresça, para que possa compensar esse número de postos. Eu tenho um exemplo muito claro, um posto que eu mesmo tenho em Aparecida de Goiânia, onde eu abri ele há 11 anos atrás, inaugurei ele vendendo mais do que ele vende hoje. Né? Por quê? Porque vários postos abriram depois do meu. Os carros gastavam mais, e diminuiu. E os carros hoje são mais econômicos, né? Além de ter mais isso. Mas é uma realidade, porque abriu-se muitos postos na mesma avenida onde esse meu posto está localizado, e o volume se divide. O volume não se cria porque eu abri um posto. Né? Ninguém vai gastar mais porque tem um posto novo na cidade e não vai ter um consumo maior. Né? Então, o volume vai dividir, vai tirar de alguém e vai vir para esse novo negócio. E fica ficando ruim para todo mundo. Né? Ô, presidente, um outro assunto, a gente teve esse ano um evento que foi emblemático, eu estive lá, que foi o seu encontro de revendedores no primeiro semestre, e é um evento muito impressionante porque mostra a força do setor, né? É um evento com muitos estandes, com participantes importantes, de renome nacional, tudo. Essa oportunidade de se juntar ao mercado. O que eu queria entender é por que o evento deu tão certo, porque não são todos eventos hoje daquele formato tradicional de feira de eventos corporativos, tudo. Esses eventos estão terminando, eles estão acabando, eles não estão começando, né? E o evento do Sindiposto deu muito certo. Por que foi? Nós tivemos um evento que foi realizado em junho, né, desse ano, e que é um evento regional que a gente faz a cada 4 anos em Goiás, e fica a responsabilidade do Sindiposto realizar ele aqui em Goiás, e é um evento que traz muita informação para o empresário do segmento, e muitas novidades, muitos fornecedores, né? Então, a gente tem lá nos estandes, nós tivemos 32 estandes, né, de fornecedores, de empresas, de empresas de serviços, de informática, de tecnologia, de bombas, de distribuidoras, enfim, tudo relacionado ao mercado de combustíveis, para que esse revendedor possa melhorar o seu negócio, atualizar, se informar, buscar informações. Trouxemos palestrantes dos mais diversos assuntos de interesse do segmento, e isso atrai esse revendedor. Então, a gente teve realmente um evento que a gente conseguiu vender todos os estandes com antecedência. Foi um evento que teve muita realização no aspecto de informação para esse empresário. Então, é um evento que agrega muito para o empresário. Então, a gente levou informação, trouxe conhecimento para que eles possam se desenvolver. Essa é uma preocupação que nós temos muito no Sindiposto hoje, e a gente tem uma prática de trazer informação no mínimo uma vez por mês. Nós temos lá na entidade, no nosso auditório, pessoas ali trazendo informação e orientação para que possa ter uma capacitação maior também do empresário. A gente fala muito em capacitação do funcionário, né, ou do colaborador, mas a gente precisa capacitar também o empresário. Nós temos aí empresários que precisam se modernizar, que precisam aprender a gerir o negócio, né? Nós temos muita gente o brasileiro, né, ele tem uma iniciativa muito grande para empreender, mas ele precisa se capacitar melhor para saber gerir. Muitas vezes ele sai de um emprego ou sai de uma situação e monta uma empresa e ele vai aprendendo por si só. Né? Então, a gente precisa levar a informação. E esse evento é mais um que consolida e que a gente conseguiu trazer pessoas de nome nacional para que pudessem trazer essas informações e essas orientações. Então, foi um evento que projetou bastante a revenda. Teve pessoas também lá que não são do segmento, mas de pessoas que tinham curiosidade sobre o segmento, era aberto, e para que pudesse conhecer um pouco mais, entender como é que funciona um posto de gasolina, a realidade desse segmento, né? As suas dificuldades, as suas virtudes. Então, traz e atrai muita gente para que é um segmento que é importante, não só importante no cenário econômico, mas que, como eu disse, influencia a vida das pessoas. Então, as pessoas têm muita curiosidade sobre esse segmento. Não, falando sobre o Sindiposto, sobre o sindicato, quais foram as principais atuações desse ano 2023 e o que você considera os principais destaques deste ano?
A gente tem empenhado muito nesse ano, 2023, como eu disse, na parte de capacitação do empresário. Então, nós temos, foi um dos focos principais que nós demos, empenhamos todo o nosso trabalho esse ano. Nós tivemos também, conseguimos fechar a convenção coletiva, né, dos trabalhadores do segmento. Nós tivemos durante 3 anos, não conseguimos chegar a um acordo, até por causa da pandemia, né, que gerou aí uma incerteza, uma insegurança muito grande do empresariado. E, passado isso, esse ano nós conseguimos chegar a um acordo, que foi muito importante. Nós estamos aí num período onde estão sendo feitas grandes revisões, né, até na legislação, né, na forma dessa relação entre empresário e patrão, empresário e trabalhador. E, com isso, é importante ter a garantia da convenção coletiva, né? Nós tivemos aí uma decisão, uma medida, no sentido de não poder trabalhar no final de semana, no domingo, né? Essa polêmica aí que voltou. Com a convenção coletiva, nós estávamos seguros em relação a isso, né? Os postos têm a permissão para trabalhar. Então, a gente conseguiu fazer isso esse ano, que foi um avanço, e trabalhando muito também na área de informação ao consumidor, informação à opinião pública de uma forma geral, para que a gente possa, cada dia mais, passar a realidade desse mercado, passar a realidade do empresário do segmento e da atuação do sindicato. Deixar muito claro, como a gente falou no começo, né, o sindicato não é uma entidade que preocupa com o preço de venda do posto, né? Esse é um ponto que nós não entramos, não discutimos no sindicato. Até mesmo porque não vai poder fazer muita coisa, né? Isso, e é uma decisão, uma atribuição única e exclusiva do empresário. Ele é que define, né, qual é o preço que ele precisa para remunerar a sua atividade, para ter seu resultado positivo, para conseguir reinvestir, para conseguir manter uma atividade funcionando e perene, né? Então, seria muita audácia nossa de definir um preço para o empresário que pode ser insuficiente, às vezes, para ele, né? Ou que pode ser aquilo que ele não deseja para o negócio dele, para a estratégia dele, para obter clientes. Isso é uma decisão única e exclusiva do empresário. Nós orientamos o empresário a saber fazer suas contas, né? A ter ferramentas para que ele possa estar bem informado do seu negócio, para que ele possa tomar decisões em cima de informações, em cima de dados concretos econômicos, e não definir preço. Presidente Márcio, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela participação. E já convido aqui para ano que vem a gente já fazer mais dessas. Muito obrigado. Com certeza, Yuri. Só um último registro, por favor, rapidamente. O Sindiposto, eu tenho que deixar isso claro, né? Existe um Sindiposto antes da Fecomércio e depois que o sindicato veio para a Fecomércio, né? Isso eu sempre registro, foi um convite do presidente Marcelo, que a gente prontamente ficou satisfeito em vir estar junto com a Fecomércio. E isso trouxe muitos benefícios ao sindicato e, por consequência, ao empresário do segmento no estado de Goiás, né, que está muito mais bem representado hoje no estado de Goiás através da Fecomércio. Muito obrigado mais uma vez, Márcio, e muito obrigado também a você que assistiu e até a próxima.